E hoje eu queria falar sobre algo, uma característica para mim que é extremamente importante para as pessoas que entram para trabalhar conosco, e eu acredito que também é uma característica extremamente importante para um cristão, né? É uma característica que Deus vai se agradar muito, que é a lealdade. Eu queria que nós pensássemos, né, refletíssemos hoje sobre ser leal, né? É até diferente de ser fiel, né? Eles são semelhantes, bem semelhantes, mas eu queria hoje ver se eu e você somos leais, né? Então a gente pode passar por 3 testes da lealdade. Antes, eu queria orarmos para dividir essa reflexão. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, todo-poderoso, nós nessa manhã queremos te render graças, Pai, porque o Senhor é bom a todo momento. Mesmo que o Senhor não responda às nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Nós te agradecemos pela noite de sono que tivemos, pelo descanso que nós tivemos e o Senhor nos guardou. Eu não sei se todos aqui conseguiu dormir plenamente, mas o Senhor os conservou até aqui, nessa manhã. Abençoe também as pessoas que em algum momento vão estar assistindo e vendo, Pai, essa mensagem, que essa mensagem possa ser do Senhor sendo usado pela minha boca através do Espírito Santo de Deus, Pai. Continuamos colocando a nossa vida à sua disposição para que ela seja realmente apenas um instrumento, porque toda a honra e toda a glória eu quero dar a Ti, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Jesus, por você estar à destra do Pai, intercedendo por nós, para que um dia nós estejamos juntos, Pai, na glória do Senhor. E em nome de Jesus. Amém. Bom, 3 testes para sermos leais. O primeiro, distância. O segundo, tempo. Terceiro, fogo. Distância, tempo e fogo. Lealdade, na distância, é você ser fiel à pessoa, ao seu líder, ao seu superior, quando ele está distante. Porque o caráter se forma na intimidade, né? Não é à toa que nós vimos nas escrituras que na intimidade, uma das formas de orarmos é nós se reservarmos, nós fecharmos a porta dos nossos quartos, na intimidade com Deus que forma o caráter. Deus sempre está olhando o nosso coração, né? O nosso sentimento, as nossas emoções, no secreto. Eu falo que é no secreto que vai formar nosso caráter. Porque Deus vai te exaltar no coletivo, mas Ele te conhece na sua intimidade. Então, muitas vezes, né, eu, por estar liderando uma equipe, né, essa é uma das características, são 3 que eu procuro. Mas uma das características mais importantes para mim é a lealdade. Será que as pessoas se comportam como elas se comportam na minha ausência? Como eu e você nos comportamos, entendeu? Na ausência dos nossos líderes. E Paulo, aos Gálatas, ele diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: é bom vocês terem interesse sincero sempre. É bom vocês terem interesse sincero sempre. E não somente
quando eu estou com você. Você provavelmente deve ter reparado que as pessoas já devem ter percebido que pessoas agem de uma forma na sua frente e ela age de uma outra forma quando está, né, na sua ausência. Né? Tem pessoas que gostam de fofocar, por exemplo. Né? A fofoca não é uma característica de uma pessoa leal. Então, um dos testes para você saber se você e eu somos leais uns aos outros e principalmente a Deus é como você e eu nos comportamos, né, na ausência. Lembrar que 3 características de Deus ele é onipresente. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Por mais que eu e você agimos diferentemente diante das pessoas, mas ele sabe a minha atuação, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, né? Ele sabe inclusive o que está acontecendo no teu pensamento, nos seus sentimentos, né? Porque os sentimentos não vêm desse coração. A gente sabe que os sentimentos estão aqui na nossa mente. Ele é também onipotente. Então, são 3 características de Deus que não adianta a gente achar que a gente age diante, fora, na ausência das pessoas, de que Deus não sabe. Deus conhece o seu e o meu coração, né? O seu e o meu pensamento. Né? Jesus até elevou a régua quando ele fala sobre traição. Né? Ele mesmo disse que quando nós olharmos para alguém com uma intenção impura, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Nisso a gente já está pecando, porque Deus conhece o meu e o teu pensamento. Ele já sonda os nossos pensamentos. E Gálatas, Paulo está advertindo isso, para que nós sejamos realmente leais na distância. O segundo teste é o tempo. No próprio livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Estou abrindo aqui. Olha o que ele está admirado. Ele fala, Paulo está dizendo assim em Gálatas capítulo 1, versículo 6, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Né? Ele estava admirado e falou, poxa, estou admirado porque vocês já estão, né, já estão aceitando outro evangelho ao invés daquele. Quantos de nós já nos presenciamos na mesma fala de Paulo? Eu me lembro no dia que eu aceitei a Cristo. E o tempo, tão pouco tempo, tão cedo, as pessoas foram desleais àquilo que ela confessou, aquilo que ela acreditou, e tão depressa as pessoas abandonaram o evangelho. Quantos de nós já não experimentamos de ver pessoas que falam algo que ela não é íntegra naquilo que ela fala? Nós muitas vezes não somos íntegros naquilo que nós falamos, porque se aquilo que nós falamos nós realmente cumpríssemos, com certeza nós seríamos outras pessoas, teríamos outros resultados. Então, a segunda forma, o segundo teste para ver se eu e você somos leais é o tempo. A própria palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, tão depressa as pessoas abandonam, quanto também aquelas que permanecem em algum momento, ela desiste
de seguir o Evangelho. Isso serve tanto para seguir a Cristo, quanto para qualquer coisa que você e eu, nós desistimos no meio do caminho. Quantos planos, quantos projetos, quantas coisas você e eu, nós dizemos para a gente, né? Nós não somos íntegros, nós não somos leais a nós. O tempo nos revela isso. Quantas vezes você e eu desistimos daquilo que nós prometemos para a gente, para que a gente possa realmente refletir desse segundo teste, do tempo. Você tem sido leal com as coisas que você tem falado para você? João capítulo 6, versículo 65. João 6, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65. Olha quanto versículo tem nesse capítulo, né? 65. A gente vai ler até o 71. Eu vou ler para vocês, se puderem acompanhar. Então, João 6, 65 a 71. O próprio Jesus. Jesus continuou. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que foi trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês querem ir embora? Quantas pessoas seguiram, né? Tinha discípulos seguindo Jesus, mas eles desistiram de seguir. E ele estava questionando, vocês também, vocês 12 que eu convoquei, eu chamei, vocês também querem ir embora? Isso foi uma pergunta que Jesus fez, por conta daqueles que já estavam desistindo de ser discípulo. Simão Pedro, né, como Pedro, respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem a palavra que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, que Deus enviou. E Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Ainda assim, tinha um ali que, em algum tempo, em algum momento, ele foi usado que ia ser traído Jesus. Então, aqui nós temos a revelação nas Escrituras de que o tempo, você pode ser desleal ao tempo também. E o terceiro e último que eu separei aqui é o fogo. O que é o fogo? O fogo é a dificuldade. Quantas dificuldades você passou? Por qual é o processo do fogo? Né? A gente diz até que o ouro, que está aqui nessa aliança na minha mão, né? O ouro, para ele se tornar uma joia preciosa ou algo precioso, precisa passar pelo processo do fogo. E não é, né? A gente fala também sobre deserto, né? Sobre o fogo, sobre a prova, é sobre a provação. Isso revela muito quem somos, quem são as pessoas. As pessoas, elas se revelam muito quando elas se passam pelas dificuldades. Ela consegue passar e enfrentar. E eu não sei qual foi a dificuldade que você passou e que você passa. Você tem sido forte, você tem sido provado, você tem passado por isso. Essa é uma forma também de lealdade, de não se desistir nos momentos mais difíceis da vida que você e eu vamos passar. Quantas pessoas desistem?
Quantas pessoas têm realmente cometido suicídio? Sabe? Quando eu falo de suicídio, parece que é algo muito distante, mas eu tenho presenciado, quando a gente se coloca à disposição das pessoas a quererem ajudar a ouvir, tem pessoas perto que se aproximou de mim dizendo sobre suicídio, pessoas querendo realmente desistir da vida. Por quê? Porque passaram por dificuldades, passaram por dor, né? As pessoas querem evitar a dor do passado, que dói tanto, e elas querem desistir da vida. Eu já enfrentei uma série de dificuldades, e provavelmente você está aqui também. Passou financeira, matrimonial, com filhos. Você e eu vamos ser provados. Malaquias capítulo 3, versículo 3. Malaquias 3, 3. Malaquias capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Lavi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Tiago, capítulo 1. Nós conhecemos muito essa passagem, Tiago 1, 2 e 3. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes. Olha, como que a gente pode estar feliz, mas essa é o que está nas escrituras, né? Não só essa passagem, Jesus também disse: Ei, tenha bom ânimo. E se a gente pegar também, o fruto do Espírito é alegria. Ele fala: olha, vamos lá, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Ou seja, nós deveríamos estar alegres com os nossos problemas, com os nossos desertos, com aquilo que a gente passa, com a prova de fogo. Versículo 3: Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provas, ela produz perseverança. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A gente falou do tempo, e a gente está falando do fogo. Bem-aventurados são aqueles que, feliz é aqueles que realmente conseguem ser misericordioso. Só você e eu vamos alcançar misericórdia quando nós formos misericordiosos. Misericórdia é o quê? É perdoar aquele que não merece perdão. Você e eu só vamos alcançar misericórdia na medida que nós realmente libertarmos os nossos corações. E isso tem a ver com prova, com fogo, muitas vezes. Talvez algo que você e eu estamos sentindo dentro do nosso coração é porque precisamos liberar esse perdão, né? E perdoar, eu escrevi aqui, perdoar não é dar mérito a quem te agrediu, é liberar liberar a alma de quem foi ferido. E aí eu faço 3 perguntas para nós refletirmos no dia de hoje. O que você passou? O que você passou já na sua vida? Você sobreviveu ao quê? E o que você sofreu? As coisas que uma pessoa passou diz muito sobre ela. As credenciais de uma pessoa que passa pela vida são as maiores
que qualquer instituição de ensino pode nos dar. Nós falamos muito, eu ouvia muito isso sobre meu pai falando sobre a escola da vida, né? Todos nós já ouvimos falar essa frase, né? O quanto a vida nos ensina. E essa terceira prova do fogo, ela é uma escola. A vida é uma escola da qual a gente passa por uma série de dificuldades. E uma vez passado por essas provações, isso nos causa, nos dá força, nos mantém a gente em pé, com fé e perseverança até o final. Paulo, aos irmãos do Coríntios, essa é a última passagem que eu quero dividir com vocês no dia de hoje, nessa manhã. Paulo diz lá em 2 Coríntios, versículo 11. Vamos, se vocês puderem acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Paulo diz assim: eles são servos fiéis de Cristo? Olha o que Paulo diz. Eles são servos fiéis de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, eu tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porrete. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. E nenhuma dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Versículo 26. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e ladrões em perigo, inundações de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também os não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tenho me faltado casa, comida e roupa. Além dessas outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. E versículo 29 diz assim: quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Essas são as palavras de Paulo, dizendo para os irmãos de Coríntios o quanto ele passou por a prova de fogo pelo Evangelho. Hoje eu queria dividir, então, com vocês essas 3 testes, essas 3 formas para nós meditarmos sobre a nossa lealdade ao próximo e principalmente aos irmãos. Porque um dos 2 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, vertical, e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse foi o mandamento que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou através de Jesus. Você tem sido leal? Será que eu tenho sido leal pelo tempo, pela distância e pelo fogo? Reflita sobre isso. Que Deus abençoe você e eu no dia de hoje.